Alerta! Atenção! O Ministério Público do Trabalho aqui no estado registrou até o momento 10 denúncias de assédio eleitoral. Os dados colocam Sergipe entre os 10 estados brasileiros com o maior número de denúncias recebidas neste período eleitoral e o terceiro aqui no Nordeste. Para falar mais sobre esse assunto, a repórter Jéssica Cruz, ela vai trazer informações. Primeiro, Jéssica, uma ótima tarde para você. Prazer imenso em reencontrá-la. E o que é assédio eleitoral? Aquela pessoa que está nos acompanhando agora, que é funcionário público, trabalha na empresa privada, como é que ele pode entender que está sendo vítima de um assédio eleitoral e, se isso acontecer, a quem ele deve procurar? Ótima tarde para você, Jéssica. Oi, Fábio. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Vou até atualizar esse número que você falou, viu? Porque já são 11 denúncias registradas aqui no estado de Sergipe com relação a assédio eleitoral. Como você bem disse, estamos ali entre os 10 estados do Nordeste, aliás, do Brasil, e o terceiro do Nordeste. A gente fala com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o Márcio Amazonas, ele que vai explicar para a gente, porque o Fábio Henrique perguntou assim, o que é que caracteriza o assédio eleitoral. É simples de perceber, de identificar, procurador? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Fábio. Nem sempre é simples de identificar o assédio eleitoral. Pode se dar de uma forma indireta, mas o que importa é saber da proibição de que o chefe, o patrão, exerça o seu poder hierárquico em cima do voto daquele empregado, né? Hoje de manhã estávamos nos estúdios da rádio e foi muito bem lembrado, o voto ele é um direito, é um dos pilares da nossa democracia. A eleição é a festa da democracia. Então não pode-se, tanto pelo seu digamos, a sua ascensão financeira ou pelo seu poder hierárquico, um empregador interferir no voto dos seus empregados. Seja pela promessa de vantagens, por exemplo, se você trouxer os trabalhadores do seu setor para votar no meu candidato, eu lhe dou uma promoção, seja assim, ou seja pela coação. Se vocês não votarem no meu candidato, vocês vão ter uma penalidade ou serão demitidos. Ou quem não estiver na convenção do partido na próxima semana vai estar exonerado na semana seguinte. Tudo isso é assédio eleitoral, então vamos criar essa conscientização. Também dissemos hoje de manhã no estúdio que várias questões culturais, aproveitar aqui a presença de Fábio, que é PRF de carreira, ele sabe que muitas questões culturais em relação ao trânsito, por exemplo, o uso de cinto, dirigir embriagado, foram melhorando ao longo dos últimos 30, 20 anos. Vamos fazer isso também com o nosso voto, gente. Vamos fazer com que as condutas de uma reunião trazendo o candidato do proprietário da empresa, obrigando a usar camisa, registrar o voto e comprovar na cabine eletrônica que é crime, vamos tornar isso coisa do passado, né? Vamos melhorar a nossa cultura para passar a respeitar o único momento do exercício da cidadania em que todos somos iguais, que é diante da urna, escolhendo o futuro do nosso país, do nosso estado. Quem está nos acompanhando, nos assistindo, pode se questionar, nossa, são 11 casos, mas acontece tanto, eu vejo tanto, mas já avançamos, né? Porque antigamente as pessoas nem queriam registrar essa denúncia, então o número era bem menor, né? Era bem menor, e isso é um fato muito positivo para a gente, que hoje existam 11 casos, porque em setembro do ano passado, do ano retrasado, 2022, ainda não existiam nenhum. E no final do segundo turno a gente teve 44 casos. Então a gente já está na frente, a expectativa é que nessas últimas semanas isso vá avançando de uma forma, né, que realmente vai nos causar muita demanda, mas também, né, com a possibilidade de a gente ajustar essas condutas, a gente punir os empregadores envolvidos e proteger a sociedade, especialmente esse pilar tão importante que é a nossa democracia. É importante você falar sobre esse ajustamento de conduta. O que acontece? Uma conversa com esse empregador, com esse gestor que está impondo o voto para esse trabalhador ou funcionário público? O ajustamento de conduta, ele é um documento, ele é um título executivo extrajudicial. Ele produz, na prática, os mesmos efeitos de uma sentença condenatória, só que ela é obtida aqui após o ajuste de conduta, né, e o aceite do Ministério Público e daquela pessoa que está ali infringindo a lei. Então, se a pessoa se compromete com o Ministério Público, assina um documento e volta a descumprir, vai ter a execução daquele título, ou mesmo o ajuizamento de uma ação civil pública em seu lugar.
O importante é que a gente sempre consiga resolver, seja através do termo de ajuste de conduta, seja através do ajuizamento de ação civil pública, onde esses empregadores, essas empresas, irão virar réis na Justiça do Trabalho, porque é uma questão trabalhista, porque ela envolve o meio ambiente de trabalho, mas o importante é que a gente vai, e esse ano a gente está especialmente preparado, organizado, para dar vazão aos casos de assédio eleitoral. Então essas questões serão processadas, ou se resolve via TAC, que é o termo de ajuste de conduta, ou via uma ação civil pública, provavelmente com a condenação dessas empresas, é uma obrigação de fazer, e também é um dano moral coletivo, né? A gente sabe que no mundo de hoje, a gente só consegue resolver as coisas quando a gente transforma em pecúnia, sobretudo questões de ilícitos cometidos por empresa. É possível denunciar de forma anônima? Anônima, sigilosa. Os nossos denunciantes aqui, eles têm toda uma proteção. O sistema funciona para proteger o denunciante. Lógico que essa proteção não é absoluta, porque se houver uma denúncia falsa, criminosa, vai chegar um momento que a gente vai retirar o sigilo para apurar, inclusive, o crime daquele que denunciou. Mas, via de regra, você pode vir aqui ao Ministério Público, você pode telefonar para o telefone 3194-4600, pode acessar o nosso site, que é prt20.mpt.mp.br. Através desses canais, você decide se você dá o seu nome e pede o sigilo, ou você pode, inclusive, nem dar o seu nome. Você pode, de uma forma anônima, fazer a sua denúncia em nosso site ou via telefone. Procurador, muito obrigada pelas informações. Fábio. Transmito um abraço aí para o doutor Marcos, que é filho do meu colega PRF Mário Lúcio Melo Cabral de Andrade. Ele trazendo essas informações extremamente importantes. Eu só quero repetir, é o 3194-4600. Ele disse, inclusive, as providências que são tomadas. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, Jéssica.